Unicamp, sua linda, né? Pegou todos os gêneros literários possíveis e imagináveis. Agora um livro de crônicas do Nelson Rodrigues. São crônicas que ele publicou em jornais do Rio de Janeiro, tá certo? Que foram compiladas sob o título A Cabra Vadia, que eu já explico o que é uma cabra vadia. Vamos fazer uma reflexão junto, meninos? Todo país precisa de uma esquerda esclarecida para controlar os excessos do pensamento liberal. Mas todo país tem que ter liberais esclarecidas para controlar os excessos da esquerda festiva, daquela esquerda mais radical. Então o problema não é se você tem tendências à esquerda ou mais liberais. O problema é você estar no extremo. Então o que acontece? A gente tem que lembrar que a universidade é de todo mundo. E aí a Unicamp que faz um convite muito interessante para liberais e para pessoas mais à esquerda. Qual é a reflexão pessoal para a esquerda? O Nelson Rodrigues, ele é um conservador, ele vai puxar a orelha de coisas que ele tem muita razão com relação à esquerda. Mas como é que ele vai puxar a orelha da pessoa que é liberal? Né? Porque antigamente, vamos lá, o Nelson Rodrigues é um homem conservador, ele é contra a esquerda, mas ele fazia uma defesa radical da liberdade de expressão. Já houve tempos em que liberais, as pessoas eram liberais na economia e liberais no comportamento. Vamos ver então um pouquinho sobre isso? Vamos lá? Então isso é interessante, né? Nelson Rodrigues é conhecido como anjo pornográfico. Um paradoxo. Como é que alguém pode ser anjo e pornográfico ao mesmo tempo? Ele é pornográfico porque todas as peças dele, ele pega pesado com a relação à sexualidade. Mas ele é um anjo porque ele tem um fundo moral no final das contas. Ele é extremamente religioso, Nelson Rodrigues. Tá certo? Então o que acontece? Ele é um conservador que acaba irritando os dois lados. Por que ele irrita os dois lados? Tanto a esquerda quanto a direita, né? Por um lado, ao criticar o marxismo, ele é totalmente contra o marxismo, ele vai agradar os liberais, mas desagradar o pessoal de esquerda. Mas ao defender a liberdade de expressão radical, ele desagrada os conservadores. Tá certo ou não? Veja só. Atenção, ele defende a liberdade de expressão na cultura, não nos costumes. Por exemplo, ele pega no pé do biquíni, ele fala sobre a questão da educação sexual na escola, que ele é contra, ele é na questão artística, tá certo? Nelson Rodrigues, a gente chama ele também de anjo pornográfico, porque a gente fala que ele ficou olhando a fechadura da intimidade do povo brasileiro. E isso fez com que ele criasse, né, personagens que são assim, eternos, tá certo? São paradigmáticos da nossa cultura. Veja só. O que é uma cabra vadia? Ele diz que tem coisas que você só consegue confessar, tá certo? À meia-noite, num terreno baldio, para uma cabra vadia. São aquelas coisas que ninguém confessaria à luz do dia. Tudo bem? Nelson Rodrigues fala que se a gente soubesse o que a pessoa fez à noite na cama ou sonhou, ninguém falaria bom dia de manhã no elevador. Então o que ele faz? Ele cria entrevistas imaginárias. Ele chama pessoas que ele gostaria de entrevistar, que jamais dariam entrevista para ele, porque são inimigos, ou nem tanto, mas que não falariam certas coisas, só falam à meia-noite no terreno baldio para uma cabra vadia. E aí ele criou alguns personagens arquétipos da nossa cultura. Primeiro, o Palhares, aquele que não respeita nem a cunhada. Então ele vai falar desse Palhares que tinha uma cunhada de 17 anos, que era noiva, e quando ele passava por ela pelo corredor, ele apalpava essa moça, assediava essa moça. Então o Palhares é o canalha, aquele que não respeita nem a cunhada. Outro que ele fala muito vai ser o famoso cidadão de bem, o pessoal da família de bem. Você conhece o homem de bem? É o Torres, o homem de bem. Mais atual impossível, não é? Olha lá. Os padres de passeata, as freiras de mini saia, as freiras para frentex. Ele não suportava, tá certo? Nos anos 60 tinha muita passeata, né? Contra o governo, contra a ditadura, e ele não gostava que os padres se misturassem com a política. Eles vão chamar, né, de cristão marxista, ou cristão sem Cristo, ou cristão sem o sobrenatural. Por isso, né? Ele tem alguns fatos históricos que ele cita muito, a passeata dos 100 mil, Festival da Canção, mas um fato que são 80 e poucas crônicas, em pelo menos 40 ele vai citar, tá certo? A revolta de maio de 68 em Paris. Bom lembrar? Os jovens começaram a se revoltar contra o governo do Charles de Gaulle, que era o presidente da época. E aí o que acontece? Muitas manifestações, tiraram o paralelepípedo da rua, virar carro, você sabe, o francês adora botar fogo em carro, né? Aquelas coisas todas. E aí o que acontece? Vai ter uma eleição a seguir, e quem vence a eleição? O Charles de Gaulle de novo. Isso para ele vai ser muito importante, porque nós vamos ver que ele tem uma oposição entre o pessoal mais velho e o jovem. Ele fala assim, o jovem agita, mas na hora de resolver é o pessoal mais velho. Ele fala que os jovens têm todos os defeitos da pessoa mais velha, com mais um, a imaturidade. Então ele pega muito no pé do jovem. Quem que ele detesta? Sobretudo duas pessoas. O doutor Alceu Amoroso Lima, que depois ficou amigo dele, tá certo? Que era um pensador católico, mas que começou a apoiar as manifestações. Então isso irritava o Nelson Rodrigues. Mas sobretudo o que ele odeia é quem ele vai chamar de Bispo Vermelho, o cardeal de Recife, Dom Helder Câmara, tá certo? Ele detestava Dom Helder, então ele pega muito pesado com Dom Helder Câmara.
que ele não gosta? Do poder jovem, o poder novo, o novo poder, né? Olha lá, a razão da idade. Ele fala que o jovem pode tudo. E aí ele vai contar a história de uma mulher que apanhou do próprio filho e que ninguém levanta a voz. Então a pessoa quer resolver o mundo, salvar a humanidade, ajudar os mais pobres, o trabalhador, mas não se posiciona diante de um filho que bate na mamãe. Vamos entender de onde vem também essa raiva do Nelson Rodrigues? Isso que é bacana, né, da Unicamp. Vamos fazer uma reflexão? Ele era jornalista, desde os 13 anos, repórter policial, ele viu muito crime, muito sangue. Uma mulher tentou matar o pai dele no jornal em que eles trabalhavam, e ele, não achando o pai, matou o irmão dele. Então ele tinha muito problema com a violência. E como naquela época uma parte da esquerda brasileira, né, optou pela revolta armada, isso que incomodava o Nelson Rodrigues. Tudo bem? Olha lá. Então ele detesta essa esquerda que ele chama de esquerda festiva, que fica tomando cerveja quente no barzinho. Então fica aqui um alerta para o jovem, né? Que fica tomando cerveja quente no barzinho em frente à faculdade, no DCE, mas nunca botou o pé numa favela, nunca botou o pé numa comunidade, nunca foi na frente de uma fábrica conversar com os trabalhadores. É aquela esquerda que é só festiva, é da boca para fora. Tudo bem? E ele também, né? Como eu te falei, ele vai defender incondicionalmente a liberdade de expressão. Então ele que é um homem de esquerda, desculpa, um homem conservador, vai defender o Caetano Veloso, que foi vaiado no Festival da Canção. Tudo bem? Não. Ele teve peças censuradas. Então ele é um homem que vai defender radicalmente a liberdade de expressão. Bons tempos em que a pessoa era liberal na economia e também liberal na questão cultural. Hoje as coisas estão um pouquinho diferentes. Esse livro é um alerta para a esquerda e para os liberais. Um abração. Tchau, tchau.